No fundo, eu vou estar usando o amarelo bebê e o siena natural fumê para fazer o fundo. Vou usar apenas duas cores. Essas combinações de cores é de acordo com a cor do tecido que eu tô utilizando, que é um camurça, tá? Um tecido 100% algodão camurça. Vou trabalhar aqui com o pincel da Castelo, por quê? Porque ele tem mais cerdas, é melhor para mim tá fazendo o esfumado. Mas você pode trabalhar com o pituá também, com a ajuda do diluente, do clareador, para que esse fundo fique bem esfumado. Isso é bem importante. Não precisa fazer um fundo muito extenso, puxando muito para fora. É apenas uma sombra, um fundo mais escuro para ressaltar os elementos que estão por cima, por exemplo, folhas e flores, certo? Então, vamos começar. Sempre pega a tinta, tá? Com o canto do pincel. Esse pincel da Castelo C522, número 12, ele tem bastante cerda e ele vai te ajudar a esfumar bem. Mas o seu pincel, ele tem que estar com as cerdas mais alinhadinhas, para evitar que o esfumado fique muito manchado, tá? Então, vamos lá, vamos começar, ó. Venho bem aqui, ó, com a tinta no cantinho, com o amarelo bebê, que é um tom mais claro, e afastando aqui da folha, do cantinho, eu vou esfumar com movimento circular, ó. Pra essa tinta ir sumindo, como se fosse uma fumaça mesmo, tá? Então, eu vou fazer isso próximo aqui do botão, ó. Não precisa puxar muito, ó, aqui. Puxo pra fora, ó. Tá? Aqui também, ó. Aqui a gente tem uns cantinhos, que a gente vai colocar o tom mais escuro. Todos esses cantinhos que fica mais no centro do desenho, eles devem ficar mais escuro. Por quê? Porque estaria recebendo menos luz, tá? Estaria recebendo menos luz e estaria mais escuro. Ó, puxo, não precisa puxar muito. Aí, nessa região aqui, ó, pode usar um pincelzinho menor, eu venho com o siena, tá? Aqui, ó, puxo um pouquinho pra fora. Aqui também, ó, coisa bem pouca, tá? Nessa parte aqui, ó, já deixo um pouquinho mais intensa. Por quê? Porque está meio aqui por dentro, ó. Ó, e puxo a sujeirinha pra fora. Certo? Agora, eu vou puxar para o outro lado, tá? Venho aqui, ó, aqui a gente tem vários espacinhos, ó. Amarelo bebê, abaixo das sépalas e puxo um pouco pra fora. Aqui, ó, eu posso colocar uma sujeirinha também de leve. Puxo pra fora, mas não puxo até aqui não, tá? Só até chegando nesse ponto você para. Você vai pegar o tom mais escuro, bem caprichado, ó. E aí, você vai colocar na parte externa, ó. Ó, puxa um pouquinho pra fora. Aqui nem é necessário tá colocando o siena, tá? Que é uma parte que tá mais aberta, então vai receber mais claridade, tá bom? Então, você tem que observar. Observa o seu desenho que você vai conseguir identificar os pontos, tá? Aqui, essa parte aqui de baixo vai ficar mais escura. Quando a gente for afastando naquela direção, vai clareando, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, como eu faço? Eu coloco aqui, ó, a parte que eu sei que vai ser mais clara, já que a intensidade de luz estaria entrando aqui. Pra aqui pra dentro, já vai ficando mais escuro. Por quê? Porque tá mais fechadinho. Tá? Então, a gente, ó, coloca dentro, fazendo aqui o preenchimento, ó, com pouca tinta, não precisa ser muita tinta, porque a gente vai adicionar o tom mais escuro pra dar aquela profundidade. Então, venho aqui, ó, tinta no canto do pincel. Aqui, ó, nessa partezinha, ó, e puxo pra fora um pouquinho. Não precisa levar tudo, porque senão você vai acabar tampando o amarelo que você colocou. E não é pra tampar todo, tá? É pra aparecer os dois tons. Aqui, amarelo.
Ó, vê que é pouquíssima tinta que eu pego, já é o suficiente para fazer o fundo. Não precisa fazer aquele contorno todo em volta da folha, tá? E movimenta bem o seu pincel. Essa tinta tem que correr bem. Se a sua tinta tá manchando, tá entrando muito na fibra do tecido, antes de você fazer esse processo de esfumar, isso serve para qualquer desenho. O que você tem que fazer? Você vai ter que usar aí alguma coisa para te ajudar a retardar essa secagem da tinta. Então, por exemplo, clareador, diluente ou amaciante de roupa com um pouquinho de álcool, tá? Lá no meu canal tem vídeo ensinando como fazer essa misturinha. E não se preocupe que não vai desbotar quando você lavar, porque eu já fiz, já testei, tá? Então, eu garanto pra você que é uma forma de usar mais econômica, tá bom? Ó, eu vou fazer essa parte de baixo aqui, ó, tá? Pra gente terminar, vamos terminar de cima primeiro, né? Então, vamos lá. Vou preencher. Ó, lá. Venho com um pouquinho do siena, ó, vou colocar aqui nessa parte de baixo, jogo pra fora um pouquinho, não precisa ser muito. Aí, o que eu observei? Que aqui, ó, tem pequenos espaços entre essa folha e essas rosas aqui. Tem pequenos espaços. O meu pincel, ele tá grande pra essa área. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel menor. Aqui eu tô usando Condor 421, mas você pega aí um pincelzinho menor que você tiver, ó, só pra preencher esses espacinhos aqui, ó. E aí, você não precisa adicionar o amarelo bebê. Você já pode vir direto nos espaços com siena, porque são partes que estão bem por baixo, tá? E aí, você pode usar o pincelzinho, ó, pra reforçar algum pontinho que você quer deixar com mais profundidade, tá? E assim, você vai observando, desculpa, gente, você vai observando todo o fundo da sua pintura e vai fazendo. Aqui, ó, ficou também um espacinho, ó. Aqui é uma pétala, tá? É a pétala que ela tá ali por baixo. Vai ficar mais escura, mas é uma pétala que tá ali por baixo, certo? Aqui eu já vou puxar um pouquinho pra fora. Na parte de baixo aqui, ó, eu venho amarelo bebê, movimento circular pra esfumar bem. Ó. Puxo pra fora, não precisa puxar demais. Cantinho do pincel com siena natural fumê. Aí, se você quiser ainda dar mais profundidade, você pode estar usando o sépia também. Porém, o sépia, ele tem que ser bem pouquinho e tem que ser usado mais nessas partes que ficam mais escuras, tá? Fica mais bonita ainda a sua pintura, certo? Puxou pra fora. Vou trabalhar, ó, essa lateralzinha aqui, ó, um pouquinho do amarelo bebê, e eu já vou ter que mover aqui a minha placa e já mostro pra vocês fazendo o outro lado.